Fala, fiel, tudo jóia? Gente, novamente trazendo para vocês todo o mercadão da bola de forma exclusiva do Corinthians. O Timão está buscando aí um reforço midiático, tendo em vista que o novo patrocinador aí, Master Sport da Sorte, destinou ao Corinthians 59 milhões para uma contratação de peso. Porém, essa contratação midiática não necessariamente tem que ser esse ano de 2024. Talvez possa ser ano que vem. Mas após o Timão fechar o patrocínio aí com a Sport da Sorte, o Corinthians tem negociado vários mediáticos. Por exemplo, o mediático aí é o Firmino, que o Timão entrou em contato com o empresário alemão e o jogador manifestou aí o desejo, a vontade de voltar para o Brasil e principalmente jogar no Corinthians, porque ele é corintiano. O que está dificultando a negociação é o salário do jogador, que é estratosférico. Então se torna uma negociação bastante difícil. É um desejo do Corinthians. O Firmino é um excelente jogador, chegaria hoje para vestir a camisa 9 do Corinthians e ser titular absoluto, porque tem uma qualidade técnica refinada, é um jogador inteligente, um jogador versátil, de vários recursos, muito técnico, um jogador que tem facilidade quando chega na cara do gol. Então mudaria o patamar do Corinthians uma contratação com esse gabarito aí extraordinário que é o Firmino. Corinthians também promete aí entrar na briga no final do ano com o atacante do Flamengo, o centroavante Gabigol, que o contrato dele finaliza em dezembro. É um sonho do presidente Augusto Melo e dos seus diretores ter esse jogador Gabigol. Gabigol chegaria, outro jogador que chegaria para ser titular absoluto, um jogador determinado, um jogador de raça, um jogador marcador de gol e com certeza traria muito investimento ao Corinthians, muita visibilidade, venda de camisas. O Corinthians aumentou a venda de camisa em 37% só do Gabigol ter aparecido recentemente aí vestindo a camisa do Corinthians. Então o torcedor ficou eufórico com a possibilidade dessa contratação. Gabigol é sim pauta no Corinthians, é um sonho do presidente Augusto Melo e com certeza ia representar essa nova diretoria do presidente aí, que tem um sonho, tem um grande jogador para ser aquele ponto de referência do Corinthians, né? O Timão tem aí uma operação de 9 milhões de euros, que corresponde aí a 57 milhões de reais, para uma contratação de peso que a Sport da Sorte destinou. O que está pegando? Uma contratação de um jogador midiático, esse valor possa ser menos. Porque um jogador por 3 temporadas, fazendo uma análise aqui, por 3 temporadas, vai corresponder, acho que mais que esse valor. Por exemplo, para mim, o Michael não é um jogador midiático. E olha que ele tá pedindo aí por mês um valor aí de 2,5 milhões por mês, certo? Você calcula aí por 39 meses, né? Porque também tem o 13º incluso, né? Isso dá mais de 90 milhões. 90 milhões. Então não há possibilidade nenhuma com esse valor de 57 milhões do Corinthians ter aí um Roger Guedes, por exemplo, que custaria muito mais. Aí sim, Roger Guedes eu considero um jogador midiático, né? O Corinthians, para mim, né, a Vaidbet era um patrocínio master muito melhor que o Corinthians. Tendo em vista só os valores já revela, né? Tá pagando bem mais. E a Sport da Sorte acabou destinando aí 57 milhões pro Corinthians fazer contratações, mas está dentro do valor do contrato de 3 anos. E deveria esses 57 milhões ser bônus da Sport da Sorte e não tá atrelado ao contrato. Seria um bônus, uma premiação pro Corinthians para fazer uma contratação. Porque hoje você ter o Corinthians, uma marca, com certeza a sua empresa, o seu negócio vai ter muito mais visibilidade e com essa visibilidade você terá mais rentabilidade.
Então acho o valor de 57 milhões baixo para ter um jogador midiático, e também esse dinheiro deveria ser um bônus da Esporte da Sorte, né? E não está ligado, e não está dentro do contrato, né? O Timão também quer colocar o Corinthians, na minha modesta opinião, para fazer uma contratação midiática. Corinthians precisa colocar a mão no bolso. Não dá para ter uma contratação midiática somente com o dinheiro do patrocínio master, que é a Esporte da Sorte, um valor de 57 milhões. E o Corinthians, a realidade hoje é outra. O Corinthians é um clube que está devendo aí quase 2 bilhões. Só de estádio deve mais de 700 milhões para a Caixa. Então a realidade do Corinthians hoje, ela é outra. É muito difícil o Corinthians arrumar um dinheiro para juntar com os 57 milhões da Esporte da Sorte e fazer uma contratação de peso. E o Corinthians precisa de bons reforços, porque o time, com a chegada do Antônio Oliveira, tá bem acertado. O time subiu de patamar. O time já tem um sistema de jogo. Porém, tem jogadores no Corinthians que tecnicamente não tem o valor suficiente para jogar no Corinthians. Dá um exemplo. Mateuzinho tem deficiência técnica. Lateral esquerdo, Hugo, tem deficiência técnica. O ataque do Corinthians não faz gol. E o Roberto não é centroavante. Inclusive, né, passou por cirurgia ontem, né, tirar uma pedra na vesícula, né, e tá fora aí contra o jogo contra o Juventude, né? Corinthians soltou a nota dizendo que tá fora contra o Juventude. E na quarta-feira, dia 7, no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Grêmio, e o Roberto é dúvida. Então, e o Roberto, de vez em quando machuca. Chegou o Pedro Raul, que não fez nem sombra pro Roberto. Pedro Raul passou por vários clubes e nada fez. O Corinthians pagou mais de 5 milhões de dólares para ter o Pedro Raul. Pagou aí praticamente 5 milhões para ter o Mateuzinho. Então, 2 jogadores que o Corinthians contratou, que gastou uma bagatela de mais de 40 milhões de reais. E qual é o retorno? Então, o Corinthians terminou o mandato do Duílio Monteiro Alves péssimo, e começou a gestão do presidente Augusto Melo péssima. Agora parece que tem dado uma melhorada e o Corinthians está mais cauteloso em fazer contratações, estudando melhor, né, olhando o mercado de forma mais concentrada, né? Então o Corinthians não tem como errar mais, já errou muito. Da agora para frente precisa de fazer contratações extremamente pontuais, jogador que tem identidade com o clube, jogador para chegar, vestir a camisa e ser titular. Porque esse ano o Corinthians não consegue ganhar título. Esse ano o Corinthians vai lutar para não ser rebaixado no Brasileirão. Já saiu do Paulistão de forma precoce. A Sul-Americana não vai ganhar porque não tem time para competir, para ser campeão. A Copa do Brasil não vai ganhar. Acho difícil passar pro Grêmio, mas a gente está torcendo, né? Torcendo e muito. Infelizmente é a realidade do Corinthians hoje. O Brasileirão você vê onde está, né? Saiu da zona de rebaixamento, mas continua na parte incômoda da tabela. Então o campeonato do Corinthians esse ano é não ser rebaixado no Brasileirão e fazer boas contratações a partir do segundo semestre agora, para ano que vem pensar aí em um grande título de expressão, por exemplo, um campeonato nacional. Mas precisa a diretoria fazer um trabalho mais assertivo, porque errou muito, tem errado ainda, tem falado muito e feito pouco, mas a gente acredita aí que isso possa melhorar e o Corinthians fazer boas contratações com esse novo patrocinador máximo, que é a Esporte da Sorte. E aí, fiel, vocês acreditam na possibilidade do Corinthians contratar aí de 2 a 3 jogadores excelentes, por exemplo, com o Ejar, né, que o Corinthians tá falando muito, né, o Gonzalo Plata. Corinthians, acho que no final do ano vai lutar bravamente para ter o Gabigol, e com esses jogadores, com certeza o Corinthians seria um time diferente, um time de nível para encarar, por exemplo, um Atlético Mineiro, um Flamengo, um Palmeiras,
para lutar de igual para igual. Porque hoje, o Corinthians não tem ainda esse time preparado, esse time formado. Por quê? Porque falta qualidade técnica no elenco. Essa é a minha modesta opinião. E eu quero saber de vocês. Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like e a inscrição no vídeo. Até breve. Tchau, tchau.